Bom, a gente volta a falar sobre o PIB, a divulgação. O PIB brasileiro recuou 0,1% no segundo trimestre, na comparação com o período entre janeiro e março. Denise Campos de Toledo aqui conosco, inclusive com um convidado no Jornal da Manhã. Denise. Exatamente, Thiago. Nós estamos em contato agora com o secretário de Política Econômica do Ministério da Economia, Adolfo Saxida. Secretário, bom dia. Bom dia, Denise. Bom dia ao público da Jovem Pan. Obrigado pela oportunidade. Bom, secretário, no final das contas, o PIB acabou dando uma rasteira nas expectativas em várias ocasiões. Já se trabalhava com a possibilidade de o segundo trimestre ser negativo, mas aí começaram a sair dados positivos, houve uma revisão para melhor, inclusive que teve reforço de arrecadação, melhoria do mercado de trabalho, e aí, de repente, veio uma variação negativa de 0,1% e chama a atenção alguns pontos, por exemplo, a agropecuária ficou com uma das piores performances, o setor que puxou a recuperação no ano passado. Nós tivemos queda da formação bruta de capital fixo, que significa investimentos em relação ao trimestre anterior, e queda também da produção industrial. Então, houve uma flexibilização que talvez fosse a trava que se esperava, serviços reagiram, mas aí vem a indústria agropecuária com variação negativa e queda de investimentos. Eu queria a sua avaliação desses dados do segundo trimestre, mais do que isso, independentemente dessa queda, o mercado já há algumas semanas vem revendo para pior as projeções para o PIB deste ano e também do ano que vem. Então, a tendência seria agora de um reforço, já que houve essa queda de 0,1% no segundo trimestre, né? Denise, tal como eu tenho sempre dito, mais importante do que o número do PIB em si é a qualidade do PIB. O Brasil cansou de voo de galinha. Então, a nossa política econômica, ela tem focado na qualidade do crescimento econômico para gerar um crescimento econômico sustentável de longo prazo. Sobre o resultado específico que você se referiu, vamos lá. Ocorreu um problema climático no país, isso prejudicou um pouco o agro. Nós estamos com um problema de cadeias globais de produção, isso não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Isso prejudicou um pouco a produção de automóveis, o que refletiu no resultado negativo da indústria. Agora eu convido a todos a uma seguinte reflexão. Durante o pior trimestre, o trimestre mais trágico de saúde pública da história brasileira, ainda assim o PIB mostrou resiliência. E quando nós comparamos o acumulado em 4 trimestres do Brasil com o resto do mundo, o Brasil se sai melhor do que a média da OCDE, se sai melhor que o Reino Unido, se sai melhor que a Alemanha e, entre os emergentes, nós só perdemos da China e do Chile. Ou seja, insistir na consolidação fiscal e nas reformas pró-mercado se mostrou uma estratégia de política econômica vitoriosa e é isso que nós iremos continuar fazendo. Eu acredito que para o segundo semestre, com a vacinação em massa e a reabertura das escolas, o setor de serviços vai continuar liderando o crescimento econômico e apoiado pelo investimento privado. E vem aí concessão do 5G, temos privatizações importantes, concessões importantes a caminho. Então, de novo, continuamos com a expectativa de crescimento acima de 5% para esse ano. Secretário, agora girando os nossos comentaristas, a pergunta é de Diogo Schelp. Diogo. Bom dia, secretário. Secretário, a gente lembra que o ex-presidente argentino, Maurício Macri, tinha a promessa de aumentar os investimentos e não conseguiu fazer isso. Ele focou muito em micro-reformas, inclusive, por exemplo, melhorando o ambiente de negócios, mas não conseguiu fazer as grandes reformas necessárias, inclusive para atrair investimentos. O Brasil atualmente também não está conseguindo avançar muito nas grandes reformas e tem focado em micro-reformas. A minha pergunta é, isso é o suficiente? O que mais pode ser feito? Bom, nós estamos tentando as grandes reformas, a reforma tributária, a reforma administrativa. Mas, além dessa, tem toda uma agenda subterrânea que o grande público não acompanha, que é a agenda de investimento. O investimento no Brasil ele se recuperou mais rápido nessa crise do que na crise de 2008, 2009. Ele se recuperou via investimento privado, via financiamento privado. Não é com dinheiro do BNDES, não é com dinheiro de banco público, não é com um burocrata aqui em Brasília decidindo campeões nacionais. Então está acontecendo uma verdadeira revolução nos fundamentos do investimento. Eu destaco que a taxa de investimento hoje, ela se igualou
ao que era em 2014, ou seja, estamos recuperando o terreno. E mais do que isso, o investimento hoje vai para onde é mais eficiente e não para onde o governo determina. Ou seja, isso é crescimento sustentável de longo prazo. Vem aí privatização da Eletrobras, privatização dos Correios, quero chamar a atenção para a concessão do 5G, temos a nova lei do saneamento, já temos a nova lei do gás, em breve a nova lei de cabotagem. Então, são robustos marcos legais que vão gerar o crescimento econômico sustentável de longo prazo. Eu entendo que na Argentina ocorreram alguns problemas e nós estamos trabalhando aqui no Brasil para que isso não aconteça. Inclusive, quero destacar que o crédito privado tem batido recorde, IPOs tem batido recorde, mercado de capitais tem batido recordes seguidos aqui no Brasil. Então, acredito que estamos lançando as bases sólidas para o crescimento econômico de longo prazo. Agora a pergunta de Rodrigo Constantino. Bom dia, secretário. Crise hídrica é culpa de São Pedro e pandemia veio da China. A questão da tensão político-institucional, quanto disso o senhor acredita que está impactando na decisão de investimentos dos empresários? Rodrigo, obrigado pela pergunta. Olha só, é claro que ruídos às vezes atrapalham, mas veja, é melhor uma democracia ruidosa do que uma ditadura silenciosa. Então, eu estou muito tranquilo com isso, eu estou junto com o presidente Bolsonaro, junto com o ministro Paulo Guedes, desde a campanha, então estou acostumado com isso. Então, convido a todos a separarem o que é ruído do que é sinal. Por exemplo, fala-se muito da situação fiscal brasileira. No final do ano passado, os analistas diziam que a relação dívida-PIB ia bater 100%. A relação dívida-PIB hoje está em 83% e vai fechar o ano em 82%. A gente começou o ano achando que o déficit primário ia ser de quase 200 bilhões. Vai ser menos da metade disso. Quando nós olhamos a questão fiscal, nós estamos constantemente surpreendendo positivamente o mercado na questão de consolidação fiscal. Então, eu convido a todos a olharem os dados. Vamos fazer a famosa preferência revelada da economia. Vamos olhar menos o que as pessoas falam e mais o que elas fazem. Vamos olhar os dados da economia brasileira. E todos os dados de consolidação fiscal estão melhorando. O Brasil foi um dos poucos países do mundo que, durante a pandemia, aprovou reformas para a consolidação fiscal e reformas para o mercado. Então, veja, o Congresso tem sido um grande parceiro do governo federal na agenda econômica e vai continuar assim. Em breve, novas medidas vão surgir, robustecendo cada vez mais a nossa agenda para o mercado. Denise, ainda há tempo para a última pergunta. Você. Agora, secretário, o senhor citou a importância da consolidação fiscal e, de fato, houve uma melhoria dos números de modo geral, surpreendeu a queda da relação dívida-PIB, que tem a ver até com a inflação. Agora, a gente tem visto nas últimas semanas um clima de muita instabilidade, inclusive no mercado financeiro, com consequências sobre saída de capital, por exemplo, de bolsa de valores, por preocupações exatamente do lado fiscal, quanto à forma com que o governo pode lidar com as contas a partir de agora. Veio uma preocupação muito grande com todos os impasses em torno da reforma do imposto de renda, não é, que está com uma dificuldade imensa de seguir adiante e se esperava um outro tipo de reforma, e tem a preocupação também com a PEC dos precatórios. A gente teve a proposta orçamentária que, na verdade, não contempla essas questões, não contempla sequer o aumento do Bolsa Família. Então, é um momento de impasse em relação ao que se pode esperar das contas públicas. O senhor acredita na possibilidade de um entendimento que viabilize essa situação toda e traga essa tranquilidade do ponto de vista fiscal? Tenho certeza absoluta. Veja, essa história ela todo ano se repete. Ela é característica do nosso processo orçamentário. Nós vamos endereçar todas as soluções. O teto de gastos será respeitado. Todas as regras fiscais serão respeitadas. Por quê? Porque a consolidação fiscal ela não é uma questão ideológica. É graças à consolidação fiscal que você ancora as trajetórias de inflação, você diminui o risco do país, você diminui a taxa de juros futura e, com isso, você cria as bases para mais investimento e mais emprego. Ou seja, a consolidação fiscal está no melhor interesse da população brasileira, principalmente dos mais pobres, que são os que mais sofrem com desemprego e inflação. Então, de novo, tudo vai ser endereçado, as regras fiscais vão ser respeitadas. E se você não acredita em mim, olha para trás. Vamos olhar nos dados da economia brasileira.
Vamos olhar o que essa equipe econômica e esse governo tem aprovado em termos de consolidação fiscal e reformas para o mercado. É só isso que nós pedimos. Olhem para os dados e tirem as conclusões. Conversamos com o secretário de Política Econômica do Ministério da Economia, Adolfo Saxida. Secretário, mais uma vez, muito obrigado. Aliás, toda vez que há divulgação do PIB, o senhor prontamente nos atende já para comentar os números. Muito obrigado mais uma vez. Bom trabalho. Obrigado, fiquem com Deus.